Olá, seja bem-vindo ao primeiro Ligado na Universidade de 2016. Para começar essa temporada, temos um programa bastante especial para vocês, um programa sobre o aniversário da USP. No dia 25 de janeiro de 2016, a Universidade de São Paulo comemora 82 anos. Conceituada como uma das melhores universidades do mundo, a USP conta com 11 campi espalhados pelo estado e 87 unidades. São oferecidos 300 cursos de graduação nas mais diversas áreas do conhecimento e ainda 222 programas de pós-graduação. A USP é responsável por mais de 20% da produção científica do país. Os dados mais recentes apontam que cerca de 95 mil alunos estão matriculados na universidade. E para falar mais sobre a universidade, estamos recebendo hoje aqui a professora doutora Maria Fidela de Lima Navarro, que já foi secretária-geral da USP entre 2006 e 2010, né, professora? Professora, muito obrigado pela participação aqui conosco. Tá bom, eu que agradeço essa oportunidade, eu acho que é uma chance muito grande a gente falar da nossa querida universidade, que para mim sempre é um prazer. Já falei um pouquinho do currículo da senhora, mas queria que a senhora contasse um pouco da sua trajetória ligada à USP. Bem, eu consegui entrar na USP na primeira turma aqui da Faculdade de Odontologia de Bauru. Era um sonho, assim, porque eu cursei, naquela época era ginásio e colégio, no Instituto de Educação Ernesto Monte, e havia professores extraordinários que se referiam à USP de uma maneira, assim, muito especial, falando que essa universidade era conceituadíssima, que era uma oportunidade única a pessoa ter a chance de entrar na universidade. E justo quando eu estava terminando o colegial, né, que hoje seria o correspondente ao ensino médio, abriu a Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP, não é? E entramos em 10 alunos, eram os chamados 10 gatos pingados, porque a escola começou, né, de uma maneira assim, não assim, totalmente organizada como está hoje, né? Nós começamos o curso num prédio cedido, né, do governo do estado, era onde hoje funciona a escola estadual, né, Silvério São João. Então, imagine que tudo foi improvisado, as salas de aula, a escola teve que ficar em outras dependências enquanto a gente estava usando ali, mas foi um diretor que implementou isso aí, Paulo de Toledo Artigas, era um homem assim extraordinário, de um dinamismo, de uma visão, era uma das grandes lideranças da universidade na época, não é? E os 10 alunos que foram selecionados, se candidataram 62 pessoas e foram 10 selecionados. Eram 3 do gênero feminino e 7 masculino. Então nós ficamos um grupo muito assim unido, é como se fosse realmente uma família. Eu brincava, falava assim, eles sabem até os professores, né, sabem até os pensamentos da gente, né? Porque era um grupo pequeno e era uma convivência assim muito, como se fosse uma convivência familiar mesmo, sabe? E a gente começou de uma maneira muito precária, que é engraçado, a gente vendo os grandes grupos, muitos grupos internacionais começaram, por exemplo, na garagem, né, das suas casas ou de algum lugar assim, e foram crescendo, quer dizer, aquele idealismo, né, dos pioneiros aqui impulsionou a escola e, naturalmente, a FOB se valeu também de toda a experiência e a competência da Universidade de São Paulo. Então nós fomos crescendo, o Dr. Paulo Toledo Artigas não só veio e implementou a escola ali, como ele construiu os prédios próprios, ele administrou tudo e quando a gente já estava se formando, nós nos mudamos para parte das instalações que já estavam prontas, que estão aí hoje, não é? E a FOB foi se destacando assim no contexto da Universidade de São Paulo e no Brasil, a ponto de uma vez eu fui convidado a fazer parte de uma comissão julgadora de um prêmio numa outra universidade federal, e um dos professores perguntou por que Bauru tem uma fama tão assim grande.
Eu falei, olha, eu ouvi uma ocasião um pró-reitor de uma universidade estadual do Paraná dizer que a FOB era a unidade no Brasil que tinha maior massa crítica de doutores. Então, isso foi fazendo com que a Faculdade de Odontologia de Bauru se destacasse no cenário. E a escola logo implementou também, pioneiramente, os cursos de pós-graduação, tanto stricto sensu quanto lato sensu, de modo que vinham pessoas assim do Brasil inteiro, todo mundo queria passar por Bauru quando se formava em odontologia, né? Para ter uma qualificação assim bem reconhecida. E vinham pessoas, inclusive, do exterior, como vem até hoje, né? Muitas pessoas do exterior se aprimorar aqui. De maneira que, para nós, assim, para os 10, imagine que chance, né? A gente ter de se formar num grupo de apenas 10 alunos. Isso, para qualquer nível, é alguma coisa muito especial. Mas no nível universitário, isso é realmente notável. Então, desde então, a senhora veio ligada à FOB e à USP. Continuou a carreira aqui. Então, eu fiz a graduação aqui. Na época, a gente fez o doutorado direto. Não tinha, quando eu me formei, a pós-graduação, né, estabelecida como nós temos hoje. E de modo que os professores faziam suas teses de doutorado diretamente, né? E eu fiz aqui. E eu, até antes de fazer o doutorado, eu fui agraciada com uma bolsa da Fundação Rotária. Então, não fiquei só aqui, não. Eu consegui essa bolsa e passei um ano na Escócia. E esse ano, eu passei assim como um treinamento, mas eu fiquei observando os cursos de pós-graduação que existiam lá, não é? E eu fiquei encantada de ver, porque eu nunca tinha saído aqui de Bauru, sempre tinha morado aqui. Eu sou nascida em Santarém, no estado do Pará, mas vim muito criança para cá, vim com menos de 2 anos, fui criada em Bauru. E realmente, a primeira vez que eu saí de casa já foi para ir para o exterior. Isso aí é um choque, assim, um choque cultural assim, bem grande, né? Mas, ao mesmo tempo, o pessoal assim, rotariano foi muito atencioso comigo, né? Eles me deram assim, uma assistência muito grande. E também o escocês é um povo bom, né? Eles propiciaram que eu fizesse um treinamento em inglês, numa escola do comércio. Então, isso também já facilitou e eu pude atender pacientes lá. E aqui a gente tinha um nível assim, técnico bem elevado, de modo que logo as pessoas ficaram sabendo, olha, a brasileira, ela faz restaurações maravilhosas, vai lá. Então, um indicava para o outro. Eu fiquei tratando de vários professores de diferentes áreas lá. Foi muito interessante. Mas, por outro lado, foi um momento de superação grande, porque nós estávamos com o regime militar aqui no Brasil e hoje a gente vê as pessoas irem para o exterior e elas se falam por, né, WhatsApp, elas se falam por Skype, sim, elas têm vários meios de comunicação, o que não ocorria na época. Na época era por telefone que a gente falava e eram linhas submarinas e elas viviam se rompendo, então você começava a falar, caía a linha, era caríssimo também. Então não foi fácil, foi uma época assim, mas aí eu pensava, bom, eu supero isso daqui e depois nada me segura, né? Porque alguns colegas, por exemplo, foram para o exterior, tinha a história de um que foi e ficou um dia, outro foi e ficou uma semana. E eu consegui ficar, né, um ano letivo. Professora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho de como que a USP começou, como que foi a fundação da USP. Então, a USP é uma universidade realmente singular, porque ela, quando foi estabelecida, é interessante a gente ver historicamente que o Brasil, aqui da América, assim, foi o último país que estabeleceu a universidade. Já tinha universidade no México, no Equador, no Peru, na Argentina, em tudo, em alguns lugares, mais do que uma universidade.
E a Universidade de São Paulo, então, foi estabelecida em 1934, né? No dia 25 de janeiro de 34. Mas as unidades que compuseram a universidade no seu início, algumas já eram bem tradicionais. Então, a mais antiga é a da Faculdade de Direito, né, do Largo São Francisco, que ela se iniciou, não é, quando, como uma universidade, uma entidade, aliás, não era universidade, como uma faculdade, né, federal, na mesma época que se iniciou uma faculdade de Direito em Pernambuco, não é, em Olinda. Então, isso foi no dia 11 de agosto, que é o famoso 11 de agosto, né, que todo mundo comemora aí, de 1827. Então era bem antiga e tradicional, porque já herdou toda aquela herança. Os laboratórios da Faculdade de Direito são as bibliotecas, e ele herdou a biblioteca ali dos padres, então era alguma coisa muito bem organizada e tal. Herdou também a Faculdade de Medicina, que já existia, né? A Escola Politécnica, a Faculdade de Odontologia, né? Tinha a Medicina Veterinária, e foi criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que depois, né, se modificou mais para a parte de humanas, né? Hoje a gente chama até de FEFELESH. Mas a Universidade de São Paulo já começou assim muito forte, né? E isso então em 34. Aí foi se desenvolvendo e havia um movimento no interior. Eu me lembro o pessoal falando de criar uma universidade no oeste do estado de São Paulo. Ribeirão Preto sempre foi muito pujante e os representantes populares eram muito fortes, e eles queriam uma faculdade de medicina. Então eles reivindicaram, né, que fizesse uma universidade lá. E a USP não autorizou essa universidade. São Carlos também queria uma escola, mas mais voltada para a área de exatas. E ficava essa região aqui de Bauru também, né, a descoberta. Então daí, no final da década de 40, né, 48, foram aprovadas as escolas de medicina em Ribeirão, de engenharia em São Carlos e de odontologia em Bauru. Em 48, mas a Faculdade de Odontologia de Bauru só chegou a funcionar, ela teve 3 diretores antes de começar realmente a funcionar, que foram Francisco Den, Henrique Tastaldi e o Paulo de Toledo Artigas, que era essa liderança na USP na época muito forte, um homem determinado, ele vinha, ele interagia com todo mundo, com os funcionários, com os alunos. Ele dava muita confiança para nós, que às vezes a gente até abusava um pouco da confiança dele, apesar da energia dele. Mas com isso, ele construiu essa escola aqui tão forte e que acabou ficando tão assim famosa, né, nacionalmente e internacionalmente. Qual foi a importância dessa descentralização, doutora? Eu acho que a grande importância é que, por exemplo, a Universidade de São Paulo, vamos ver assim hoje, por que ela é tão assim famosa e importante? Isso é uma coisa que chama a atenção de todos. Primeiro pela grandiosidade, a maior universidade pública do país. E ela abrange todas as áreas. E ao descentralizar, é importante também saber que a universidade tem vários campi. Alguns onde existem instituições, outros onde tem prolongamentos, né? Unidades e outras que têm prolongamentos. Então, ao se deslocar para o interior, ela deu oportunidade que essas regiões se desenvolvessem. E sempre, isso que é importante também, dentro daquilo que o local, a comunidade considerava importante. Então, em Ribeirão, se considerava que essa parte de saúde era bem relevante. Então, ali se desenvolveu. São Carlos se desenvolveu nessa parte de engenharia e hoje ali tem um spin-off de várias indústrias. Famosíssimo o índice de doutores que eles têm lá. E o que eles criam e exportam não é uma coisa, porque o importante também é você
ter inovação, ter know-how e poder estar exportando isso, né? Não ficando só no desenvolvimento aqui do país, mas exportando até para outros países. E a Faculdade de Odontologia de Bauru também, que era um centro já reconhecido. Tinha vários profissionais excelentes aqui na cidade, que foram, inclusive, muitos deles aproveitados no início da escola, e vieram outros de São Paulo, no início da escola, para poder ajudar na organização. Então, essa descentralização da universidade nesse primeiro momento foi alguma coisa assim muito significativa e relevante. Ok, doutora, vamos fazer um breve intervalo. O Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a professora doutora Maria Fidela de Lima Navarro. Professora, no bloco anterior a gente falou um pouquinho sobre essa potencialidade da USP. Qual que a senhora acha que é o diferencial da universidade para ser tão conceituada em rankings, tanto brasileiros, da América Latina, mundiais? Ótimo. A Universidade de São Paulo, como eu disse, ela já começou com um grupo forte, um grupo assim que tinha renome mesmo, né? Fora isso, eu acho que um diferencial assim que eu vejo, por exemplo, comparando com as viagens que eu faço aqui pelo Brasil e pelo exterior, a Universidade de São Paulo optou por contratar os seus docentes num regime de dedicação integral à docência e à pesquisa. Eu sempre comparo, por exemplo, esse fato quando a gente vê os filmes desses grandes gênios, né, das artes, que eles ficavam assim o tempo inteiro pensando, compondo nas suas músicas. Quer dizer, o fato da pessoa estar totalmente dedicada àquela atividade dá um diferencial. Então, a Universidade de São Paulo optou por isso. E a excelência dos dirigentes, a visão assim, de pessoas que contribuíram para a organização, por exemplo, dos estatutos, do regimento da universidade, tudo foi criado assim, de uma forma, por exemplo, os exames de ingresso à carreira são feitos de uma maneira que são 5 pessoas que examinam, eles são independentes para atribuir as suas notas. Depois, se um, por exemplo, puxa uma nota muito exageradamente para um lado e os demais dão uma nota assim próxima, quer dizer, no final é feita uma justiça. Não adianta o indivíduo querer forçar uma coisa que ele individualmente não consegue. Então, todos esses aspectos. E a universidade também buscou, quando ela foi constituída, ao fazer, por exemplo, a Faculdade de Filosofia, que não existia, não é? No ano anterior tinha sido criada uma escola de Sociologia e Política, mas aí a Universidade de São Paulo, em 1934, fez essa faculdade e trouxe pensadores famosos, né? Principalmente da França, mas da Alemanha e de outros países, para ajudarem a estabelecer, então, aquele pensamento crítico da universidade. E isso tem ocorrido, assim, com todas as áreas do conhecimento. A universidade sempre procurou estabelecer os seus laboratórios. Por exemplo, quando foi formada a Faculdade de Medicina em São Paulo, que é das mais antigas unidades da universidade, eles tinham laboratórios que alguns consideravam que eram até melhor equipados do que alguns laboratórios da Europa. Então, para ver, quer dizer, o dirigente tem que ter essa visão, né, de estar propiciando aos seus membros as melhores condições. Então, a gente vê, por exemplo, nessas crises que tem de hospitais e tudo, às vezes tem um excesso de serviço para a USP, mas os pacientes preferem ficar nos corredores, aí em outros locais onde às vezes eles teriam um atendimento assim, de uma maneira mais facilitada. Por quê? Por causa da excelência do atendimento. Doutora, muito se fala da internacionalização. Essa é uma das grandes metas da USP?
Então, hoje, nós temos a globalização, quer dizer, o que acontece aqui, no mesmo momento, está exposto para lá, para cá, para lá. Então, a internacionalização é algo que está aí. Agora, o que a USP busca, assim, incessantemente, é a qualificação, para que nesse movimento de internacionalização, ela se destaque sempre pela excelência do serviço que ela presta, pela inovação que ela produz, não é? E isso ela faz assim com os recursos próprios aqui, mas ela faz também um benchmarking. Ela vai ver o que outros estão fazendo. Ela procura estabelecer intercâmbios. E o intercâmbio não é só ao nível, sempre a gente fica pensando dos pesquisadores, mas é em todos os níveis. Eu, por exemplo, quando era dirigente aqui na FOB, levei 2 funcionárias a apresentarem trabalhos, elas contribuíram, elas realizaram as pesquisas científicas, elas haviam colaborado com a gente no mestrado interinstitucional, e eu disse, olha, se vocês tiverem o trabalho aceito para o Havaí, não é? Que não é lá, né? Eu darei um jeito, vocês irão apresentar o trabalho lá. E assim foi. Elas conseguiram ter o trabalho aceito e foram fazer a apresentação lá. Então, ao chegar num evento mundial, a visão da pessoa se amplia muito. Eu sempre lembro de algumas pessoas que às vezes faziam certos comentários, por exemplo, a pessoa tem uma graduação e ela quer fazer uma pós-graduação numa outra área. Alguns queriam impedir, imagine, como que ela vai fazer? Vai ter esse título. O que dá qualificação profissional para a pessoa é a graduação. Agora, nada impede que ela amplie seus conhecimentos em áreas afins, não é? Então, é justo quando a gente começa a participar desses movimentos numa área maior assim, que a gente começa a cotar os conhecimentos da gente em relação a isso. Então, a universidade cuida, dentro da internacionalização, para que haja um intercâmbio. E eu tentei já, eu nem era dirigente naquela época, eu queria fazer o intercâmbio dos alunos da graduação, e alguns ficavam, não, imagine graduação, soltar o nosso aluno. Eu falei, olha, quando eu morei na Escócia, eu via crianças uniformizadas indo para outros países. Está certo que os países lá, às vezes, é como se fossem cidades, né? Uma cidade daqui para lá. Mas já era, veja que uma criança crescer num ambiente assim, a diferença que dá. Então, se lá crianças, né, iam de um país para outro, então aqui nós também podíamos levar os estudantes de graduação. Hoje isso é uma rotina dentro da universidade. Alunos de graduação, alunos de pós-graduação, já de longa data, né, docentes, né? E com isso também a pessoa sente a necessidade de estar se aprimorando em diferentes idiomas para poder estar acompanhando bem esse intercâmbio. Ainda dentro da questão da internacionalização, do intercâmbio, da qualificação, no finzinho do ano passado a senhora recebeu uma honraria em Londres. Queria que a senhora falasse um pouco dessa honraria e também o que ela significou aqui, até para a FOB mesmo. Então, foi uma surpresa para mim essa honraria, porque é um título que eu recebi do King's College London como doutor honoris causa. E esse título eles dão para pessoas que eles consideram que deram uma contribuição muito significativa para o seu país, para a sua área, ou até mesmo internacionalmente. Quem fez a indicação do meu nome para essa titulação foi a doutora Diane Rickon. Atualmente, ela é a diretora do Dental Institute, dentro do King's College London. E ela me sucedeu na International Association for Dental Research como presidente. Então, nós nos conhecíamos há 10 anos. E quando eu era diretora da FOB, e mesmo um pouquinho depois que eu deixei a direção, ela esteve visitando a FOB em 3 ocasiões. Então, nós tivemos essa convivência de 10 anos na EADR e essas visitas que ela fez a Bauru. E ela ficou assim, muito impressionada, e um dos
pontos que chamaram a atenção foi o fato de eu ter contribuído para que os nossos alunos participassem, por exemplo, de um programa que chamava-se Programa Especial de Treinamento. Hoje é um programa chamado Programa de Educação Tutorial, em que os alunos de graduação desenvolvem atividades e aprofundam-se em temas que não são normalmente dados com tanta profundidade na graduação. Eu também presidi entidades aqui, eu representei a odontologia na CAPES, no CNPq, e na época a gente não tinha essa disponibilidade de verbas que nós temos hoje. Era tudo muito difícil, os formulários, o acesso a eles era difícil. E eu, juntamente com a bibliotecária Regina Beluso, nós fizemos assim na nossa biblioteca o que nós chamamos de SAPO, Serviço de Apoio à Pesquisa Odontológica. Porque antes, para você conseguir um formulário, era como se tivesse que entregar a alma para a pessoa que estava dando aquele formulário. Era um absurdo, né? E no SAPO, os funcionários da biblioteca que ficavam ali. Então, era um lugar neutro que oferecia as informações todas para todo mundo. Isso foi uma coisa bem interessante, vários reitores que estiveram aqui falaram, mas que interessante e tal. E outras atividades assim que a gente desenvolveu, eu contribuí para a criação de um centro de pesquisa clínica, porque uma das dificuldades que a gente tem ao realizar pesquisa clínica é que a gente tem que garantir ao paciente não só que ele vai receber as restaurações, por exemplo, que fazem parte daquele treinamento, daquela pesquisa, daquela investigação, mas a gente tem que garantir o tratamento dos dentes também que estiverem eventualmente com lesões cariosas. E isso, o que acontecia? A gente dava cheguei até a organizar uma cadernetinha para o paciente, falava, você não deixa mexerem nessas restaurações, ficava anotado ali. Mas às vezes até aqui mesmo na FOB, o aluno chegava e falava, eu preciso fazer essa restauração. Tirava aquela que às vezes estava há 6 anos sendo avaliada, né, e a gente perdia. Então nós conseguimos colocar nesse centro de pesquisa clínica 2 profissionais que executam essa tarefa. Então, isso aí é uma coisa inovadora. Eu tenho ido pelo mundo afora, não tem um centro de pesquisa clínica como nós temos aqui na FOB. Então, foi um dos aspectos que a doutora Daiane Rico ressaltou. Ela ressaltou várias coisas assim. Mas só para dar uma ideia. Então, é interessante esse título, a gente fica assim, e depois tem uma parte também que quem manda a correspondência para a gente é um duque representando a rainha, então tem toda essa parte assim que a gente, não é, criança geralmente fica com essa coisa de família real, né? E ele preside a sessão lá, ele é o presidente do conselho, porque isso aí tudo, cada um de certo lá faz uma indicação e depois eles selecionam as pessoas que eles acham que devam merecer mesmo o título. Então, quando ela escreveu assim, Fidela, eu tenho uma agradável surpresa para você. Você não sabia, mas eu indiquei o seu nome. E o seu nome foi aceito para receber esse título, né? E aí eles patrocinaram tudo, assim, em altíssimo nível, e foi uma coisa muito agradável, porque meus filhos, eu tenho 4 filhos, os 4 filhos foram, 2 noras também puderam ir. A diretora da FOB, né, a doutora Maria Aparecida Machado, foi, mostrando a importância, né, que a FOB dava para isso. O secretário-geral da USP, o atual secretário, Inácio Maria Poveda, foi representando a USP. A doutora Juliana Bertasso também foi representando a Embaixada do Brasil, mostrando que é um título importante, que o Brasil reconhecia isso e valorizava, né? Então foi assim... Teve a sessão solene com becas e tudo, tal, a entrega do diploma, depois teve um coquetel e um jantar, não é? Mais íntimo assim, que eu, além desse meu pessoal, ainda eu chamei um ex-aluno meu que está radicado em Londres agora, ele foi com o companheiro dele. Foi muito bom, foi assim, parecia um sonho, para falar a verdade. Que bom, professora. Aproveitando, parabéns. Tá, obrigada. Né? Professora, vamos fazer mais um breve intervalo, ligado à universidade e volta já já.
Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a professora doutora Maria Fidela de Lima Navarro. Professora, não é segredo para ninguém que a gente passa um momento difícil, um momento que muita gente fala de crise. Queria saber a avaliação da senhora de tudo isso e se tem como tirar lições positivas desse momento. Eu viajo bastante, né, de modo que eu encontro com muitas pessoas por aí, fora o que a mídia está toda hora circulando, não é? De modo geral, a gente vê um pessimismo assim nas pessoas e algumas, poucas, eu diria, com um otimismo. Então eu vou relatar um fato, por exemplo, que ocorreu comigo. Eu sou viúva e, de repente, cortaram minha pensão. Imagine de um dia para o outro você ter 50%, porque meu marido era professor titular, né? Então recebia a pensão dele. 50% de corte. Eu lembro muito bem da funcionária do banco que eu fui lá perguntar, eu falei, ué, o que aconteceu? Aí ela olhou e aí viu que tinha tido uma emenda constitucional e por conta disso tinham cortado. Ela olhou para mim esbugalhada assim e falou, e agora? Eu falei, agora tem que ser um repensar. Vou vender meu carro, vou tirar um empréstimo, porque as dívidas estavam ali, os compromissos estavam ali. Então eu acho que é um momento que a gente está passando que eu enxergo assim que é um momento de reflexão e que eu acho que nós vamos sair disso, eu sou otimista, e vamos sair para melhor, porque a todo momento também a gente vê pessoas falando que a corrupção, que foi uma coisa alarmante, absurda, né, exagerada, uma coisa assim, mas ela já vinha de longa data no país. Eu me lembro em 96, eu estava num evento e pré-reuniões dessa da IADR, e a pessoa perguntou, Fidela, qual que é o problema maior que você vê no seu país? Eu falei, a corrupção, já naquela época. A corrupção, porque a gente vê em todos os níveis, pessoa querendo tirar vantagem, tinha aquela lei do Gerson, pessoa querendo tirar vantagem. Isso a gente não vê, via de regra, não é que não tenha nos países desenvolvidos, tem corrupção, né? Toda hora a gente vê dirigentes falando e tal. Só que aquilo é condenado, quando tem uma evidência, né? A pessoa é punida e tal. O comum das pessoas não é tá agindo de maneira desonesta e querendo tirar vantagens, né? Porque o bom é sempre quando é feita uma negociação que os dois lados saem ganhando. Quando um ganha exageradamente, o outro está perdendo. Então não funciona assim. E o país tem que realmente ser passado a limpo, eu acho, né? E não só os políticos, mas a população também tem que fazer uma reflexão e ver como é que nós vamos melhorar isso. Há corruptores e há as pessoas que se deixam corromper. Então, nós temos que limpar isso. Eu sou otimista, eu acho que a gente vai sair dessa situação e vamos aproveitar esse país que é tão maravilhoso. Nós temos um clima excelente. Olha, eu já estive em locais, por exemplo, que passaram furacões assim, uma semana anterior, aquelas árvores imensas caindo por cima das casas e morte todo ano, e aquela destruição, aquela coisa, ele se ergue, vai. E nós raramente temos acontecimentos assim, não é? O Brasil, e outra, o povo brasileiro, de tudo que eu já vi assim para o exterior, tem lugares que eles segregam muito, tá? O brasileiro não. O brasileiro gosta do estrangeiro, tanto que o estrangeiro se sente bem, né, aqui no Brasil. Eu acho que a gente vai sair da coisa, agora precisa ter gestão, precisa ter um plano. E às vezes quando a gente está no meio do bolo, quando está acontecendo alguma coisa muito grave, é difícil da gente ver qual é a melhor solução ali. Depois que passa, aí as pessoas falam, por que não foi feito isso? Por que na hora que estava acontecendo? A pessoa não tem essa visão. Depois que passa, já fica mais fácil. Se fizesse isso, se fizesse aquilo. Mas o importante é estar sendo planejado e visto. Primeira vez que eu participei em diretoria da IADR, eram 10 pessoas assim na diretoria, eu era a única mulher e a única que não tinha o inglês como língua mater nem como segunda língua.
E eu acho que eu estava olhando meio abestalhada lá para tudo que eles estavam fazendo e planejando. Aí o presidente olhou para mim e falou, Fidela, o que você está achando? Eu falei, o senhor nem imagina. Isso foi em 95. Falei, vocês estão planejando coisa para daqui 15 anos? O Brasil não tinha esse planejamento naquela época. Ele falou, não, mas a gente tem que planejar, a gente tem que analisar bem tudo e tal. Mas vocês, eu falei, não, nós ficamos improvisando. Ele falou, mas vocês são ótimos em improvisação. Eu falei, lógico, nós somos treinados direto nisso. Tudo é improvisado, só que nós perdemos muita coisa. E a gente sabe, de vez em quando a mídia está mostrando, né? Que se investe um tanto exagerado numa coisa que não funciona, mas já gastou todo aquele montão de dinheiro, né? Aquele absurdo de dinheiro. Então, nos países desenvolvidos, eles despendem mais tempo no planejamento, no estudo piloto, no coisa, para quando fizer o investimento ser assim, efetivo. Outra coisa que quando eu voltei, por exemplo, que eu fiz a bolsa de estudo na Escócia, meus alunos perguntavam, doutora Fidela, o que a senhora achou de mais assim, especial? Eu falei, não vou nem falar de odontologia, vou falar assim, geral. País desenvolvido, o que é público é de todos. Então as pessoas têm respeito, elas ajudam, elas colaboram. País em desenvolvimento ou subdesenvolvido, o que é público não é de ninguém, é uma bagunça, as pessoas não respeitam. Então essa é a principal diferença que eu vejo. Se nós queremos ser um país desenvolvido, respeitado, nós temos que ter respeito pela coisa pública. Doutora, em relação à USP também, a USP também atravessa um momento difícil, um momento de até aperto financeiro. Qual a senhora enxerga que é o futuro ali da USP e é o maior desafio mesmo hoje? É uma questão, de novo voltando, uma questão de gestão. Tem muito dinheiro, você planeja o gasto para muito dinheiro, o ideal é sempre ter uma reserva, não é? O dinheiro diminuiu, vamos repensar. O ideal é a gente reunir grupos, porque sempre quando entra uma nova gestão, ela entra com o seu grupo de trabalho. Mas ela tem que estar sensível às reivindicações de outros grupos dentro daquela instituição. Então, no caso USP, diminuiu um pouco a verba, lógico, porque as universidades ganham um percentual, não é? Aliás, a universidade ganha um percentual da arrecadação, não é? Então, tem que viver dentro daquele montante. Se diminuir um pouco a verba, vamos estabelecer prioridades. O que seria mais relevante nesse momento? Se discute, se estabelece essas prioridades e precisa ter foco. Não pode um puxar para cá, outro para lá, outro para lá, outro para lá. Não, tem que ter foco e gerir esse dinheiro existente. Porque se as pessoas falam, não tem, então agora não vou fazer mais nada. Não pode. Dentro desse montante, vamos ver o que a gente consegue fazer, né? A universidade sempre foi também muito ligada com a comunidade, sensível aos anseios da comunidade. Então, dentro dessas reivindicações, vamos ver agora o que é prioritário, o que é mais essencial e atacar isso, não é? Então, não é que não exista verba tem. E outra, em São Paulo, nós somos privilegiadíssimos, porque nós temos a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que no apoio às pesquisas, é única no mundo. É a única instituição no mundo, saiu na revista Nature, em que existe um artigo da Constituição garantindo 1% de toda a arrecadação para a pesquisa. A gente comenta, eles leram isso daí, várias pessoas vinham perguntar para a gente, escuta, é verdade que em São Paulo tem isso? E é garantido mesmo? Eu falei, garantido. Flui, funciona super bem, é um orgulho para nós ter isso daí e um apoio essencial, não é? Então, tem aperto? Tem um pouquinho de aperto, mas aí vamos caprichar mais, vamos melhorar mais o nosso desempenho para otimizar os recursos existentes. Eles não desapareceram, eles talvez nesse primeiro momento, ou nesse momento de crise, eles diminuíram. Então é hora de uma gestão mais eficiente. Doutora, nesse momento muito se critica a tomada de decisões. Isso mais até da experiência que a senhora teve como secretária-geral. Essa tomada de decisões da USP, ela é feita de um modo compartilhado ou é um pouco mais centralizado? Essa é uma reivindicação. Tem grupos que sempre ficam ali, né, fomentando e reclamando e tal.
mas às vezes não estudam nem a legislação. A Universidade de São Paulo, os colegiados são um absurdo, são não sei o quê. Então eu, quando era secretária-geral, perguntava, vocês têm conhecimento da legislação? Vocês sabem o que a LDB fala em relação à representação? A universidade tem assim, colegiados em todos os níveis, né? Tem o Conselho Universitário, que é o Conselho Geral da Universidade, e nas unidades tem as congregações, os conselhos técnico-administrativos, tudo com representação docente, de servidores não docentes e de alunos. Acontece que, às vezes, a pessoa começa a fazer, quando teve aquela grande confusão, aquela invasão na época que a professora Sueli foi reitora, eu estava lá quando eles invadiram, eu e o professor Pereira. E eu tinha recém acertado ali os sanitários que apresentavam uns problemas, estavam novinhos, os espelhos, tudo, eles invadiram aquilo lá, eu pensei, vão arrebentar tudo, pelo amor de Deus, né? Aí eu fiquei ali conversando com os alunos, eles saíram, não arrebentaram, por sorte. Aí eu conversei com eles e falei, por que isso? Nossa, nós entramos e vimos esses banheiros maravilhosos aqui, a senhora viu o banheiro da Fefeleche? A reitora tinha que ir lá, a reitora tinha que fazer. Eu falei, olha, se a reitora for lá, é uma intervenção. Quem que tem que estar acertando aquilo lá? Quem? O dirigente. Para isso, ele se candidatou, ele foi eleito e ele está ali para administrar. Né? É a questão de gestão. Agora, eles estavam reivindicando de maneira errada. Eles tinham que colocar os representantes deles e tinha verba, tinha muita verba para isso, que não estava sendo usado. Então, ficava aquele jogo, porque a parte política também tem muito jogo que se faz, né, para lá e para cá, e os estudantes, infelizmente, às vezes são usados nesse jogo político, né? E aí ela ficou assim, eu falei, vocês têm representação nos colegiados. Alguma vez vocês reclamaram disso? Eu, como secretária-geral aqui, nunca ouvi essa reclamação. Então, às vezes a pessoa fica falando, mas não reclama pelo canal competente. Então, a representação existe, é garantido no Conselho Universitário, por exemplo, tem representação fora de docente, de aluno, de servidor não docente, tem das classes trabalhadoras, tem dos empregadores, tem de todo esse pessoal, representação da sociedade nesses colegiados, que inclusive, né, participam de processo de eleição e tudo. Doutora, baseado nesse momento, a senhora acha que é o momento da USP realmente se mostrar mais para a sociedade, mostrar o que de bom a USP faz? A USP tem uma característica, ó. Ela produz, ela faz, ela realiza, mas ela não faz muita publicidade do que ela faz. Uma vez eu estava viajando com um senhor, e ele falou, olha, a USP é tão famosa, mas eu não vejo assim, como que ela contribui? Eu falei, não. Quando alguma figura importante do país se enferma, em qual hospital que ele vai? Você ouve falar que ele vai em um hospital diferente dos hospitais da USP, onde estão os docentes da USP? Não, é para esses hospitais que eles vão. Quando tem um acidente, por exemplo, aéreo, ou tem uma questão qualquer assim, envolvendo essa parte de engenharia, aonde que é consultado? Escola Politécnica, o IPT, que é ligado à USP. Então, a USP entra com o seu conhecimento nos momentos essenciais. E as pessoas sabem que é lá. Não é? O Instituto Butantan, por exemplo, é ligado à USP. Quanto de vacina que já foi desenvolvido, quantos estudos já foram realizados lá. Então, a USP produz, mas ela não fica, né, fazendo assim uma publicidade exagerada daquilo que... Eu acho que até internacionalmente faltou um pouco dessa divulgação da universidade, coisa que há umas gestões atrás já se iniciou a fazer, a se expor mais, né? A se mostrar mais e até a ter esse melhor reconhecimento, né? Porque se a pessoa também produz e aquilo não aparece, então, né, não colhe os frutos que talvez pudesse estar colhendo.
Mas a USP é extremamente produtiva e eu acho que ela é muito essencial para o nosso país. Professora, só para a gente finalizar, queria que a senhora mandasse uma mensagem para a USP. Então, a nossa querida universidade, que eu tenho tanto orgulho de pertencer e a qual eu sou tão grata por tudo que me propiciou, por exemplo, quando vocês estavam lembrando dessa premiação do ano passado, o que eu fiquei pensando, né, que eu acho que talvez seja importante para os telespectadores, que eu sou de uma família de 12 irmãos, de um pai funcionário público honesto e a mãe do lar. Então vocês podem imaginar o que isso significou, né, na nossa família. A gente aprendeu sempre a compartilhar as coisas e tudo, né? E ter a oportunidade de entrar na Universidade de São Paulo, de ter as chances que eu tive, não é? De fazer uma carreira nessa universidade, de poder criar os meus filhos, 4 filhos, não é pouco, né? E também ocupar cargos como a presidência da Associação Internacional de Pesquisadores, agora, não é, esse título, ser a secretária-geral da universidade, era alguma coisa que eu não podia de longe sonhar. Então, eu sou extremamente grata à universidade por tudo isso e eu procuro, na medida do possível, estar retribuindo isso. E eu vibro toda vez que eu vejo alguma notícia enaltecendo a nossa universidade, reconhecendo o esforço coletivo que é feito aqui, pela dedicação dos professores, dos pesquisadores, dos servidores, porque eu vejo por aí afora, não é em todo lugar que nós temos servidores tão atentos, tão colaboradores como nós vemos na Universidade de São Paulo. Os alunos também que vêm aqui, muitas vezes eles são oriundos de outras universidades e eles comentam que eles valorizam demais tudo que a universidade oferece para eles. Eu quero que mais e mais esse esforço coletivo sirva de referencial também para outras instituições e que a nossa USP se engrandeça cada vez mais. Professora, muito obrigado por sua participação. Obrigada. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a próxima edição.